Fala filhos, fala galerinha. Então, aulinha sobre uma função quadrática, assim eu vou ser bem rápido, tá galera? Eu vou fazer esse vídeo como só conteúdo e depois eu faço um outro vídeo com alguns exemplos, beleza? Galera, a função quadrática, antes de começar, dá like, beleza? Tio tá tentando ficar rico à base de YouTube, ensinando vocês como lidar com o nosso IB lindo. O IB é a prova mais linda que eu já vi na vida. Galera, a gente gosta da função quadrática naquele formato classic, né? Ax² mais bx mais c, onde o a tem que ser totalmente diferente de zero, onde o A, B e o C, né, com exceção do A, todos fazem parte do conjunto dos números reais, com o A tendo aquela determinação ali de nunca ser nulo, né, nunca ser negativo, justamente para a gente conservar esse amiguinho aqui, né? E aí o que a gente tem? Vamos pensar aqui primeiro, a coisa mais básica que a gente pode pensar nas raízes, nas roots. Eu vou falar que são duas letras, aquelas convencionais do IB, geralmente ele usa Q e R, tá? A gente sabe duas coisas sobre elas. A soma das raízes é menos B sobre A. O produto das raízes é o C sobre A. Então já começa com coisa boa, né? A soma das raízes, menos B sobre A, produto das raízes, C sobre A. Tá, professor, mas e aquela outra forma para a gente determinar as raízes, né? Tem lá no nosso booklet, nosso guide, você tem o famoso Bhaskara, né? Que aqui se chama Bhaskara, obviamente é o único lugar no mundo, eu acho, que se chama fórmula de Bhaskara. Que a gente precisa do nosso discriminante, que é o b² menos 4ac, vulgo delta, né? E daqui a gente pode determinar que a solução de uma equação do segundo grau é o menos b, mais ou menos raiz do delta sobre 2a, né? Se você quer saber de onde vem essa fórmula, tem um videozinho com a demonstração da fórmula de Bhaskara, obviamente para o pessoal do high level, né, que o IB pode cobrar essa demonstração, que é bem clara, bem rápida. Show! Professor, coisas básicas que a gente sabe sobre o delta, né? Como o delta entra dentro daquela raiz quadrada, a gente tem três análises. Se o delta é negativo, a gente fala que não tem raiz, ou raízes, né, reais. Beleza? Se o delta é igual a zero, nós falamos que ela tem raiz dupla, raiz de multiplicidade 2, ou duas raízes iguais, né? O que o IB gosta de falar que é uma única solução, beleza? Então vou botar aqui também, uma única solution, né? Uma única solução. Maneiro, tio. Então tá aí. E por fim, o nosso delta sendo igual a zero nada, maior que zero, a gente tem raízes reais distintas, né? Aqui falta um S. Raízes reais distintas. A do meio também é real, tá, gente? Olha, eu escrevendo tudo errado, professor com dislexia, e eu tenho dislexia mesmo, tá? Me desculpem. Então, distintas, ou seja, diferentes, né? Tá, algumas subanálises desse cara. Quando a gente pensa em gráfico, quando eu tenho essa situação aqui de cima, a gente vai falar que a parábola, que é o gráfico da função do segundo grau, né? A parábola não toca o eixo x, né? Porque quando a gente toca o eixo x, o nosso x-intercept, interseção com o eixo x, são as raízes, né? E aí temos aquilo. Nesse caso aqui, bonitão, duas raízes iguais, a gente simplesmente tangencia. Então, tangencia o eixo x, né? Beleza? Para quem não sabe o que significa tangenciar, a tangência significa tocar em um ponto. Perfeito?
Então, a gente tem isso aí. Valeu, valeu, valeu. E óbvio, né, para finalizar nossa análisezinha aqui, quando nós temos raízes reais distintas, a nossa parábola, ela corta. Então, a parábola, aqui também é parábola, tá, gente? Ó, parábola. Então, a nossa parábola aqui, ela tem 2 x-intercepts. Então, ela corta, vou botar corta entre chaves, assim, entre aspas, né? Corta o eixo x em 2 lugares. Beleza? Então, vou colocar assim. Show de bola, professor. Outra coisa basic que a gente tem que lembrar da nossa parábola é o seguinte, né? Se aquele azinho lá de cima for positivo, for maior que zero, nossa parábola, ela faz isso. E se o nosso azinho é negativo, nossa parábola faz isso aqui. Então, olha que louco. Quando o azinho é positivo, nós temos um ponto mais baixo, que é o y do vértice. Esse y do vértice aqui, para a gente, vai ser o mínimo da nossa função. Já esse amiguinho bonitão também é o y do vértice, só que nesse caso ele vai ser o máximo da função. Show, professor? Já que você está falando de x do vértice e y do vértice, vamos colocar as fórmulas, né? Nosso x do vértice é o menos b sobre 2a, ou a média entre as raízes, soma das raízes dividido por 2. Já o y do vértice, ele é menos delta sobre 4a, ou a imagem do x do vértice pela equação. Vamos escrever isso para ficar bonitinho? Então, aqui a gente tem média das raízes. Maneiro, tio. E aqui a gente tem a imagem do x do vértice, beleza? Imagem do x do vértice é pegar o x do vértice e substituir na equação. A resposta tem que dar o y do vértice, perfeito? E aí, olha que legal. A gente chega na primeira coisa maneira. Aquela função f de x, ax² mais bx mais c, ela pode ser escrita assim, então. Se você souber o x do vértice e o y do vértice, não adianta de nada, tá? Ela pode ser escrita assim, ó. X menos o x do vértice elevado ao quadrado mais o y do vértice. O IB chama um de H e o outro de K. Eu nunca lembro realmente o que ele fala, tá? Um é H, outro é K, mas não interessa muito. Só entender que quem está dentro do parênteses ao quadrado é o x do vértice. E quem está fora é o y do vértice somando. Outra maneira de você escrever essa equação, a nossa ax² mais bx mais c, é a sua forma fatorada, galera. Que é isso aqui, ó. X menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz, tá? Então, lembra, essa forma aqui você vai usar, se você sabe, tem que saber, né? Senão não adianta de nada, x do vértice e y do vértice. Essa forma aqui de baixo você vai utilizar quando você sabe as raízes, né? Lembrando que as nossas raízes aí são Q e R. Beleza, galera? Eu vou gravar um outro vídeo aí sobre alguns exemplos numéricos de como você trabalhar com essa criancinha e com essa criancinha. Vai ser um vídeo só, assim, exemplo numérico mesmo, bem bobinho. Mais pra frente eu vou postar outros vídeos com os exercícios do IB feitos, tudo bem? Não deixe de dar like, tio ama vocês e até o próximo. Fui-me!